Conexão. Boa noite, estamos aqui em mais uma live, sejam bem-vindos. Essa noite nós vamos falar sobre uma muito interessante, sobre medos, né? Os medos que fazem com que muitas vezes a gente não alcance os nossos objetivos, as nossas prospecções. Quero dar um oi aqui, Alex Duarte está aqui comigo, dá um oi para essa galera aí, Alex, que vai me acompanhar essa noite fazendo as perguntas, né? E o que vocês têm vão me passando aí, porque é uma forma da gente estar mais próximos também dos nossos alunos e auxiliar. Estamos aqui em Orlando, aqui nos Estados Unidos, onde nós concluímos o 7º Master Coach. São 7 anos que o ITZ traz alunos para conhecer os bastidores da Disney. E uma das coisas que a gente resolveu trazer hoje, justamente, Alex, é os medos, porque para sair do Brasil e vir até aqui tem que vencer as nossas barreiras, né, culturais, de língua, etc e tal. E quem compartilhar nossa live vai concorrer. Inédito isso, hein, Tânia? Inédito, é a primeira vez que isso está acontecendo, né? Há um Master Coach, que é um curso de formação, são 7 dias conosco aqui em Orlando, nos Estados Unidos, que vão nos acompanhar no ano que vem. Então já vai previamente garantir o seu passaporte. Quem compartilhar vai concorrer ao nosso sorteio, Alex Duarte. É isso aí. E nós temos muitas perguntas chegando aí via inbox, então algumas a gente vai começar a responder. Mande a sua pergunta também. E a noite de hoje é medos. Como nos defender daquilo que é inerente ao ser humano, que faz com que ele se limite, se bloqueie e muitas vezes não alcance os seus objetivos. Então você pode mandar suas perguntas aí para nós e à medida que vem vindo, Alex, nós vamos respondendo. É isso aí. Tânia, a gente já está com umas quantas perguntas aqui que foram selecionadas e a primeira delas é qual é o maior medo que as pessoas têm? A pergunta é da Cris Viana, ela é de BH. 77 milhões de brasileiros, por exemplo, uma última pesquisa do IBGE, 77 milhões de brasileiros têm medo de sair na rua. Olha que coisa interessante. Mas, no entanto, 83% das pessoas têm medo, Alex, de depender de alguém. E eu acredito que seja real essa estatística, porque as pessoas têm medo quando foge do controle delas. Então, esse medo de perder o controle, por exemplo, quando você vem do Brasil para cá nos Estados Unidos, quem não conhece a língua, não conhece a cultura, não tem noção como é que é uma alfândega, isso gera um medo, uma incerteza, uma insegurança nas pessoas. E depender de alguém também passa, Alex, pela nossa vida. Muitas pessoas ficam, por exemplo, presas numa relação, refém de uma relação, porque elas têm medo de ou não conseguir alguém depois que se separa, ou de começar tudo de novo. Então esse medo faz com que as pessoas se limitem e criem crenças que vão norteando a sua vida, vai ficando dessa forma. Então muitas vezes esse medo de depender de alguém fisicamente também vem na velhice. A partir dos 60 anos, o medo das pessoas idosas dobra em torno do dobro que vem essa estatística, que as pessoas vão depender de alguém, né? Para comer, deambular na velhice, para falar, às vezes vai ter que reaprender a falar tudo de novo. Doenças mentais é outro medo que as pessoas carregam muito dentro delas, medo de diagnóstico. Então, se alguém disser para você, eu não tenho medo de nada, essa pessoa ou tá mentindo para ela mesma ou ainda é uma forma dela sobreviver. Tânia, né? Inclusive tem uma pergunta aqui, relacionada a isso. Tânia, meu marido disse que não tem medo de nada. Você acredita que isso é possível? Que as pessoas possam não ter medo de absolutamente nada? Ou ele ainda não tem filhos, né? É uma brincadeira. Mas a gente tem inerente aquilo que é controle. Um filho sai, por exemplo, para balada, né? Um filho vai para a escola. Existe uma insegurança quando você não está com essa criança. Eu vou dar um exemplo para você que muitos dos abusos sexuais que eu pego no atendimento do consultório acontecem dentro da escola. Por incrível que pareça, e muitas vezes os pais não ficam nem sabendo, e muitas vezes a gente não tem nem noção, né? A gente vai pegar às vezes uma tentativa de suicídio, um adolescente que não consegue se relacionar com as pessoas. Então esse medo, que é normal, nós temos 2 grandes medos, Alex. O primeiro medo que o ser humano tem é o medo de se sentir insuficiente, e esse medo faz com que muitas vezes a gente perca o controle. Insuficiente como profissional, insuficiente como esposa, como marido, insuficiente como pai, como mãe, é um medo de ser insuficiente. Você já sentiu um medo de ser insuficiente em alguma coisa? Eu acredito que sim. A gente tem isso ao decorrer da nossa vida até que a gente aprenda a lidar com isso. O segundo medo que o ser humano tem é o medo de não ser amado. Aqui vem o medo do julgamento, das crenças, né? Das rotulagens. Então, é um universo que o inconsciente toma conta e a gente não sabe como lidar com isso porque ele está inconsciente. Então, uma das tarefas que a gente faz, por exemplo, no Master Coach,
Coach é trazer para o teu consciente aquilo que está guardado lá dentro para você começar a poder lidar com isso, né? Tânia, Quem compartilhar nossa live de hoje, lembrando, Alex, Master que Coach vai concorrer Tânia, ao curso de Master Coach em Orlando. O Master na Disney. Na Disney. Conhecer os bastidores, né, do maior centro de entretenimento do mundo, né, do empreendimento, que é aqui dentro dos bastidores da Disney. E quem compartilhar vai ter a possibilidade de estar com a gente ano que vem aqui, conhecendo o que essas pessoas fazem em excelência de atendimento, em excelência de empreendedorismo, inovação, porque nós entramos exatamente atrás dos parques, o que acontece nos bastidores, Alex. E aqui é um lugar de vencer os medos, né? A gente volta para nossa infância, a própria montanha-russa é uma forma de você, dentro dos parques, vencer os nossos medos. Quem tem medo de altura, quem tem síndrome de pânico, não sobe numa montanha-russa. Então, essas fobias, esses medos também é um lugar pra gente trabalhar aqui. E a galera aqui do Master Coach está participando. O Rodrigo Junqueira mandou um recado aqui agora. A pessoa que se formou. Foi a formatura agora, tiveram a possibilidade de estar aqui com a gente, né? Que foi uma experiência de 7 dias aqui, ao longo de 7 dias, lidando com pessoas, perfil. E uma das coisas que a gente trabalha dentro do Master Coach, Alex, é identificar o perfil das pessoas dentro das equipes. Como vitimização, controlador e sabotador. E a gente trabalha muito aqui a questão do feedback. Quando você falar uma coisa, dizer uma coisa, aplicar a técnica uma coisa, viver isso em loco é outra. Então é um dos objetivos, lidar com pessoas, e o que dá mais medo também. As pessoas não sabem como lidar com o ser humano, como é que ele representa o mundo interno dele, quais são as crenças. Então, identificar o mapa das pessoas e poder ser pontual e trabalhar isso. Tânia, as perguntas estão chegando aqui. Manda aí, pergunta, fala aí. Eu tenho ainda mais a lista de perguntas que foram selecionadas, e uma delas é da Adriana Teixeira, ela mora em São Paulo. Ela quer saber se o medo ele pode gerar uma doença. Sim. 80, 90% das doenças já são provadas que são psicossomáticas, né, Alex? Ou seja, existe um livro muito bom que eu aconselho a todos ler, Das Emoções às Lesões. São os maiores profissionais que escrevem sobre isso. Onde a gente sabe que 10% hoje, por exemplo, da questão genética do câncer, contra 90% do habitat, a cultura. Então, tudo aquilo que nós criamos ao longo da nossa vida, até os 5 anos de idade, é onde nós formamos a nossa personalidade. Então, tudo que aconteceu nesses primeiros 5 anos, que a maioria das crianças não lembra, vão definir o resto da vida dela. Teve uma dinâmica que a gente fez aqui no Master, que quem for sorteado vai poder fazer ano que vem. Qual é a sua essência? A busca da sua essência, é o seu autoconhecimento mais profundo. Então começa na infância, passa pela adolescência, pela parte adulta, e é onde você vai chegar. E a correlação com o que acontece na infância é 100% uma evidência para as pessoas. Só que ela não está vendo isso. Então uma das coisas que a gente trabalha dentro do Master é olhar além, ver além do que os olhos nos permitem ver. É olhar com os 5 sentidos e descobrir o que passa dentro da cabeça das pessoas de verdade. Tânia, e aí vem essa pergunta, né? Porque as pessoas às vezes têm a crença de que não é possível mudar. Existe alguma técnica que a gente pode utilizar para que a gente quebrar crenças e medos? Claro, só não muda quem não quer, né? Só um tolo não muda de opinião. É um provérbio. Então, quando a gente tem isso, e uma das coisas que nós trabalhamos dentro também do Master são os 7 princípios de Salomão, né? Os 7 princípios desde o planejamento, generosidade, todos eles compactos com as habilidades que um coach tem que ter, Alex, você percebe que a mudança é possível. Só que na maioria das vezes, 90% das vezes, tem um eu da gente que a gente não vê. É aquele eu que às vezes me vitimiza, me sabota, não me deixa crescer. E dentro do curso, dentro do Master, aqui em Orlando, você tem a possibilidade, você vai se defrontar com o teu eu. E vai dizer, eu sou isso aí. E você também vai ter a possibilidade, a partir de agora, ter uma opção de mudar ele. Ou seja, você viu o teu estado atual e você agora pode desejar um estado, né, desejado. O que eu quero ser? Muitas pessoas chegam para mim querendo saber quem eu sou. Mais importante saber quem eu fui, quem eu sou, é quem eu quero ser. Né? Quem eu quero ser a partir de agora. Mas ter essa consciência, entrar dentro do inconsciente, através de técnicas específicas, a gente consegue trazer isso, né? Tem vários alunos aí que estão nos acompanhando. Um beijo pro pessoal do Master Coach que se formou com a gente, em mais de 30 alunos agora, ontem aqui em Orlando. E saber que a gente pode mudar, que a gente pode melhorar como ser humano. Mas primeiro passo eu tenho que querer.
Eu tenho que querer melhorar. Então, se alguém disser para você, eu não tenho nada para melhorar, é mentira. Eu acho que todos os dias nós temos algo para melhorar. Para melhorar como pai, como mãe, como profissional, né? Eu vivo aprendendo, inclusive, com os meus alunos, eu saio para fora fazer curso, cada vez eu me especializo mais, a busca é constante, porque nós somos aquilo que Guimarães Rosa fala. O ser humano é um rasgar-se e um remendar-se o tempo todo. E esse rasgar-se e remendar-se, ele vai acontecendo numa perda que a gente vai ter, às vezes é uma perda familiar. Nós estamos preparados, mesmo que dolorosamente, para perder o pai e a mãe. A gente já sabe que eles nos deram a vida, eles nos cuidaram, eles vão ficar velhinhos e um dia vão morrer. Mas a gente não está preparado, por exemplo, para uma perda de um filho, né? Aqui foram perdidos 242 filhos na Boate 15 em Santa Maria em 2013. Então, nós não estamos preparados para a perda de um filho, né? Para olhar para aquele banco e nunca mais ouvir uma mensagem, nunca mais receber um comunicado, um WhatsApp. Nós não fomos preparados para isso, para aquela perda que a gente, né? Tá aqui, tá dentro, então é um filho, é algo que você não... E esse preparo é necessário, ter um autoconhecimento profundo, para que você seja, por mais que você está preparado, ainda vai ter um baque, mas vai ser menor em relação a uma perda dessa magnitude. Então, nós temos perdas ao longo dos anos que são chamadas de perdas necessárias. Tem um livro que eu indico muito para meus alunos, da Judith Viorst, Perdas Necessárias, perdas que a gente vai tendo ao longo dos anos e que vai permeando a nossa vida, né? E que nós temos que viver, perda de um trabalho, perda de um amigo, perda de um filho, a própria adolescência para a maturidade é uma perda, a infância para a adolescência é outra, o período maduro para o adulto, para a velhice é outra, e um dos maiores medos das pessoas é a velhice, por incrível que pareça, né? Tem pessoas, não, eu estou me preparando para a velhice. Eu acho que é muito interessante porque a gente não vê o tempo passar, né? A gente tem um eu interno, o cronômetro tá indo, mas o tempo ele te engana. Então muitas vezes você está nas asas do tempo, ó. Ele tá indo, ele tá te levando e quando vê você já tá com 80 anos. E você olha para trás e talvez é aquilo que eu peguei dentro das UTIs. Dentro das UTIs, o que eu ouvi? O maior arrependimento das pessoas, qual era? Não ter sido eu mesmo, não ter sido quem eu gostaria de ter sido, ter feito a vida inteira as coisas em prol dos outros e não ter olhado para mim de verdade. Então, romper com esse personagem, né? Um grande beijo aí pro pessoal da universidade, que tá mandando beijo na Universidade de Negócios lá do Sul, pessoal que tá sempre com a gente aí, um grande abraço. Bom, as perguntas continuam, a Bruna... Quem compartilhar nossa live, Alex, concorre a um Master Coach, né? Do ano que vem aí, a maio do ano que vem, Exatamente. Vai vir com a gente pra cá. É só compartilhar a live de hoje, que amanhã ao meio-dia a gente terá o resultado do grande vencedor. Ok, manda aí, manda as perguntas. Bruna Fernandes quer saber, Tânia, quando a gente reconhece o medo, sabemos que precisamos mudar, mas não muda, a gente trava, como faz? Bom, principalmente quando você está em frente a uma situação, há uma resposta fisiológica para o medo. As mãos suam, a boca muitas vezes fica seca e o coração dispara. Se você não tiver essa reação fisiológica, isso não é medo. O medo ele sempre vai ser acompanhado de uma reação fisiológica. Aí que as pessoas instalam a síndrome do pânico. A gente confunde aquela ansiedade, porque o estresse, ele é bom, Alex. Ele faz a gente sair da nossa zona de acomodação, fazer as coisas, o nosso checklist, organizar a nossa vida, otimizar nosso tempo. Passou disso, ele já se torna um problema e aí vem o medo. O medo de insuficientemente fazer aquilo. Tem como trabalhar o medo? Claro que tem. Primeira coisa, tu tem que reconhecer ele. Onde que ele está? E a maioria das pessoas não sabe que o medo ele está instalado não só na mente das pessoas, mas também no corpo. Se eu pedir para você nesse momento agora, fechar seus olhos, trazer um medo que atormenta você, um problema que te aflige, de olhos fechados, tente identificar no seu corpo em que parte ele responde, em que parte do seu corpo você percebe que esse medo está. Se você se concentrar, olhar para dentro de você, você vai identificar ele em uma parte corporal. O medo é retroalimentador. Quanto mais você pensar nele, quanto mais você... Porque ele também responde pela amígdala, Alex. Nós temos dentro do nosso cérebro uma parte que é responsável pelo medo, pela ansiedade, pelo estresse, que se chama amígdala. Então, automaticamente, essa fisiologia é afetada. E você tem técnicas específicas hoje para enfrentar isso, como eu acabei de fazer uma rapidinha com você aqui, mas técnicas para libertar-se do medo. Reconhecer ele é o primeiro passo, e depois disso buscar ajuda para libertar. Uma outra coisa que ajuda muito as pessoas, que é uma dica que eu dou, uma atividade física.
né? Atividade física, quando você faz ela, experimente, por exemplo, correr com raiva. Você está com raiva de alguma coisa, corra 1 quarteirão ou 2 quarteirões, simplesmente ela vai embora. O medo também. Eu tenho uma aluna minha que diz, eu corro à noite, porque a noite muitas vezes me trouxe medo. E à noite eu vou lá, enfrento isso e eu corro, né? Então, eu acho que essa é a fundamental, enfrentar ele. Bem, quem vai vencer? Você vai definir. Mas a primeira coisa é encarar ele, ir para cima dele, e a atividade física faz vasodilatação, auxilia você no perímetro corporal e principalmente na mente. O Enivaldo está perguntando aqui se o medo da língua, de falar uma língua estrangeira, ela pode atrapalhar, impedir a sua performance como líder? Veja bem, Enivaldo é de Nova York, meu aluno que esteve aqui 22 anos, 24 anos ele mora em Nova York, né? E esteve com a gente aí no Master Coach. O medo da língua é inerente. Muitas pessoas chegaram, por exemplo, no Master Coach esse ano com medo porque não falavam inglês, né? Mas esse é um medo que eu não tive há 7 anos atrás, quando eu cheguei aqui sem falar absolutamente nenhuma palavra em inglês. Pelo contrário, muitas vezes porque eu já estou preparada. Eu não tenho, hoje a minha blindagem para o medo, ela é muito grande. Então as pessoas vão chegar, eu fui para o Vale do Silício, eu fui para outros lugares no mundo inteiro, e eu não falava a língua. E obviamente que você tem que se preparar. Ok, qual a opção? Se eu não falo isso, para mim não ter medo. Primeiro, vamos carregar o Google Tradutor. Segundo, vamos levar junto alguém, uma pessoa que fale também a língua, que possa nos auxiliar. Então, não é o fato de você não falar a língua, é como você pegar um americano e colocar ele dentro do Rio de Janeiro, né? Ele também não fala português. E ele com certeza vai sentir aquele momento. Agora, se ele vencer o medo, mesmo sem falar português, e ir para o Rio de Janeiro, ir para Copacabana, ele já venceu. Então, muitas vezes o medo pode ser um desafio para a pessoa e ela sentir que ela pode vencer, indiferente de língua, indiferente de cultura. Mas inerentemente vai dar um medo nas pessoas? Obviamente, porque o desconhecido dá medo. E o cérebro tenta sempre antecipar o que vai acontecer. Essa é a grande sacada, né? Tânia, o Policarpo, cara, tem muitas perguntas aqui. A gente eu tô selecionando elas porque a gente tá com muitas perguntas. E quem compartilhar nossa live hoje, Alex, concorre ao Master Coach do ano que vem aqui em Orlando. Você vai ganhar, né, gratuitamente o seu curso. Bom, a outra pergunta aqui que eu selecionei é do Policarpo Pode. Ele quer saber como perder o medo de liderar pessoas. Bom, líder a primeira coisa que o líder tem que fazer é se autoconhecer, né? Não tem como você gestar pessoas se você não tiver um autoconhecimento interno. Trazer isso para o seu consciente. Ah, mas o líder, não existe líder. Claro que o líder tem medo. Pega um treinador de Copa do Mundo, você acha que chegou na final ele não vai ter medo do adversário? Mas ele tem que ser mais forte. Então, a primeira coisa é ajustar nossa mente de uma forma positiva. Atitude positiva mental. Ok, ele está ali. E você vai ver isso muitas vezes nas crianças também, Policarpo, né? Muitas vezes você vai ter, por exemplo assim, as crianças têm medo de dormir sozinha, as crianças têm medo do escuro. O medo, ele nos acompanha desde a nossa infância. E muitas vezes vai gerar até uma síndrome do pânico mais tarde. Então, eu tinha o meu filho mesmo tinha como é que se chama? Um amigo imaginário. E esse amigo era horroroso, era feio. O que eu tive que fazer com ele? Vem cá, encarar o medo de frente. Filho, me diz uma coisa, esse amigo tá por aqui? Tá, você tem que entrar na onda dele. Qual é o medo dele? Meu filho tem 9 anos para estar com medo desse. Onde é que está ele? Está lá na direita. O que esse medo diz? Como é que ele é? Ah, ele é um monstro, ele tem os dentes pontiagudos. Que cor ele tem? Verde. O que ele faz? Ele fica me falando coisas que para mim horrorosas. Se você é despreparado, você pega essa criança, você leva ela para um médico que vai diagnosticar que ela está ouvindo coisas, começa a entrar com uma medicação e você começa a ter um distúrbio comportamental no seu filho. O que eu fiz? Ok, seguinte, pega aí o seu medo, filho, vamos conversar. Faz ele dançar funk. Como é que é? Mas ele começou a rir. Pede para ele dançar funk, você vai ver que ele vai dançar funk. Vamos mudar a cor do seu medo. Coloca uma cor aí, coloca um roxo, um pink nele. Pede pro seu medo, seguinte, e ele começou a rir do próprio medo. Eu tenho que rir do medo. Eu sou maior que o medo. O medo está só na mente das pessoas. Ele realmente não existe. É algo que as pessoas criam e começam, porque o cérebro não sabe o que é o imaginário. Aí o golpe final que eu dei no meu filho foi o seguinte, ó. Diz para ele que tem uma porta do quarto ali. Eu preciso te contar um segredo. Você vai pedir para ele ficar pro lado de fora da nossa porta. Abre a porta. Ele foi lá, abriu a porta, pediu para o amigo imaginário sair. Fechamos a porta e legal, ele não sabe que agora não tem mais como voltar.
Nunca mais meu filho relatou absolutamente nada. Então nós temos que mexer com medo, não uma coisa como nos amedronte, ele tem que ser compacto e diminuído. Ok, o medo existe, mas se eu botar o meu foco naquilo ali, eu vou retroalimentar e vai piorar. Medo de ficar velho, medo da velhice, medo de doença, de patologia, né? O próprio fato de você receber um diagnóstico de câncer, muitas vezes, já dá medo nas pessoas, Alex. Né? Um medo de morrer. Então, muitas vezes, por incrível que pareça, nas estatísticas, não é o medo de morrer que mais permeia as pessoas, mas o medo da doença que leva a isso. Né? Então, saber lidar com isso vai ser sempre o nosso diferencial e o medo tem que ser combatido de frente. Tem que ridicularizar o medo, tem que brincar com ele, tem que fazer ele ficar menor. Então, você, ok, vou para os Estados Unidos, não falo a língua, ó, tira de lado, vou brincar, faz o que o Filipão dizia, que fazia quando a primeira vez começou a treinar o Brasil, o Filipão, técnico de futebol. Eu me entendia com eles com senhas, culturalmente, pedia para beber, pedia pra... Então nós vamos indo e à medida que a gente vai indo para o ambiente, reconhecido o ambiente, eu vou voltar lá 2, 3, 4, 5 vezes. É como meus alunos que vieram pela primeira vez para os Estados Unidos há 3, 4 anos atrás, apavorados, que nunca tinham vindo, hoje retornam com a família, estão comprando casas aqui nos Estados Unidos, estão vivendo, trazem, todos os anos estão trazendo as férias para cá. Então acho que essa é a grandeza. Encontrar ele de frente e simplesmente o medo deve ser brincado. Tânia, o Giovanni, traz aí, vai puxando. O Giovanni Biasucci, ele quer saber se essa blindagem, estar preparado, não deixa as pessoas mais duras sentimentalmente e se isso afasta de pessoas queridas. Não, né? No momento que você se blindar pro medo, você pode ensinar as outras pessoas também a se blindar pro medo. O medo, se ele for maior que você, te vence. Você vai ter uma síndrome do pânico, você vai ter uma fobia de altura, você vai ter medo de lugares fechados. O medo tem que ser blindado. E as pessoas ficam empoderadas com isso. É a grandeza. Então, como é que eu vou tirar o medo de um filho se eu também tenho medo? Como é que eu vou tirar o medo de um colaborador, né? E o líder, ele tem que ser firme, ele tem... Caso contrário, você não pode ocupar esse cargo. Ele tem que ser amor, como eu gosto de falar em aula, sem compaixão, né? Eu mesmo sou blindada e não é por isso que eu vou ser dura e resistente, né? Eu tenho alunos que vêm o tempo inteiro para cá para experimentar isso. Eles querem saber como é que a gente se blinda pro medo. E outra coisa, por mais que você se blinde pro medo, você não tem como controlar duas coisas na vida: a morte e o tempo. Por mais que você ache que você tem esse poder, você não tem. Então, aquilo que eu não sei lidar, eu me alio. Eu começo a entender a partir de agora que eu tenho 1.440 minutos por dia para ser feliz, para viver. Dia de ontem virou passado, dia de amanhã eu não tenho na minha mão, eu tenho hoje. O que eu posso fazer hoje para melhorar a vida das pessoas que estão comigo, para orientar elas, fazer ela vir nessa vibe? Porque se todos nós ficarmos com medo junto, a coisa não vai andar. E muitas vezes no teu negócio tem que ser firme, tem que ser coerente. Muitas vezes no teu negócio tem que se blindar, tem que chamar a responsabilidade para você. Isso não é ser duro. Eu, por exemplo, muitas vezes brinco com meus colaboradores. A gente se diverte, a gente faz como a gente faz na aula, a gente faz oficinas, e você tem que ser firme. Nunca confunda firmeza com arrogância e prepotência. Tânia, a Viviane Freitas, ela quer saber se a nossa linguagem, como a gente se comunica, também interfere nas nossas limitações. Claro, a língua é fundamental, né? Se você disser, eu conversei com uma pessoa hoje aqui em Orlando que falou 16 vezes a palavra tentar. Se você falar a palavra tentar com tanta frequência, é porque você já está fadado ao fracasso, né? E se eu disser para você assim, vamos tomar um café? E você disser assim para mim, Alex, eu vou tentar ir lá tomar um café com você, você já está me pressupondo que você não vai ir. Eu vou tentar bater minha meta, eu vou tentar organizar minha equipe, eu vou tentar ser líder, eu vou tentar ser uma boa mãe. Você já tem uma linguagem limitante. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer, faz um teste, pede para alguém ouvir você conversando com as outras pessoas. Você vai se surpreender e pede para essa pessoa listar lá quantas palavras você falou limitantes. Limitantes são tentar, é difícil, não vai dar, eu acho que não consigo, não sou capaz. São crenças que nós vamos alimentando. Então, a comunicação que a gente tem, e ela vai se tornar
consciente, quando alguém te der esse feedback, é fundamental. Vou dar um exemplo. Você já se comunicou com pessoas que só falam coisas negativas? Você convive com pessoas que só falam coisas que não vão para frente, que não andam? Você começa a desviar dessas pessoas. Você começa a sair daquele foco. Isso é fundamental, nós termos esse entendimento. Lembrando que quem compartilhar nossa live hoje vai concorrer. Inédito isso, né? Pela primeira vez nós vamos, então, sortear um Master Coach para você aqui em Orlando no ano que vem, na turma 8 do Master Coach, para conhecer os bastidores do maior centro de empreendedorismo do mundo, que é a Disney. O que eles fazem, Alex, para manter 72 mil colaboradores unidos? Você acha que Disney não teve medo? Você acha que Disney, quando trouxe suas ideias arrojadas, inovadoras, não sentiu medo? Você acha que Disney teve momentos na vida que não se sentiu insuficiente? Claro que sim. Mas nós temos que ser autossuficientes no sentido de dizer, ok, o medo está aí, o que eu posso fazer para blindar ele? O que eu posso fazer para saltar desse ponto aqui? O que eu posso fazer? E uma das coisas que a gente tem que ser íntegros, reais e verdadeiros. Ser aquilo ali. Não adianta eu dizer, eu acho que eu vou ser. Não, o que eu quero ser de verdade? Trazer essa integridade, porque a tua liberdade de pensar e agir. Ser você mesmo. Isso pode doer no começo. E uma das coisas que Guimarães Rosa fala, uma frase que eu gosto muito, que eu falo muito para os alunos é: viver é muito perigoso. Guimarães Rosa fala isso e eu concordo. Nós vivemos com pessoas hoje, Alex, que têm disfunções comportamentais, instabilidades emocionais. As pessoas, no modo geral, são fracas. Qualquer borboleta que passa, elas são desfocadas. Pega no teu trabalho, como é fácil, uma pessoa pode contaminar toda uma equipe, né, com perfil sabotador, articulado. Ninguém para na empresa porque aquela pessoa consegue desestruturar tudo. Então, ter a grandeza de ler esses perfis comportamentais é a sacada. Então, uma das coisas que o Master Coach faz, a gente faz isso dentro do curso, é você poder identificar no feedback o perfil das pessoas. O Google, ele tem interessante que o Google faz uma triagem para os seus líderes como um curso de Extreme Survival, cursos de liderança de alta performance. Você fica 5 dias em imersão dentro da empresa e vai passar por situações comportamentais extremas de sobrevivência, a Google faz isso, para que vocês realmente eles tirem daquelas 20 pessoas 3 líderes, aqueles que eles conseguem ler o perfil. Tony das Apples fala que gastou 100 milhões de dólares, Alex, em contratações erradas. Muitas vezes você vai contratar uma pessoa que na tua frente vai vender um perfil sensato, que é uma pessoa boa, de boa índole, e você vai observar que ela não sabe lidar em grupo, que ela começa a contaminar, começa a dar problema de gestão. Então você vai levar às vezes 30 a 60 dias para começar a perceber o perfil, e às vezes até 1 ano, 2, porque o sabotador, o vitimizado, tu logo define, você logo reconhece quem é o colaborador vitimizado. É aquele que diz assim o tempo inteiro: ai, não dá, tudo acontece comigo, pra mim é difícil, meu Deus, eu fui maltratado na infância, na adolescência, no momento atual. Essa é a pessoa vitimizada, dói tudo, né? Mas esse com coach a gente consegue modificar. O controlador, Alex, é aquele que tem uma necessidade medonha de ter tudo na sua mão. Ele tem que saber o que acontece no financeiro, tem que saber o que acontece no marketing, o que está acontecendo no venda. Ele chega a implantar pessoas e manipular as pessoas para ele conseguir isso. Mas essas pessoas com coach a gente também alinha. Agora, o sabotador, quando eu identifico dentro da minha empresa, não tem mais negociação. Foi bom enquanto durou. Porque muitas vezes você não consegue identificar ele no início. É aquela pessoa que vai lá, te alisa, diz que você é maravilhosa ou maravilhoso, e nos bastidores, pá, te dá um bem no rim, como eu costumo dizer, né? Aquela faquinha ali de 2 gumes. Então, uma das coisas, identificou o sabotador, que é aquele que ninguém na equipe para, que você acaba demitindo pessoas, muitas vezes, por causa do sabotador. Então, quando isso acontece, fica ligado aí no outro lado, porque essa pessoa provavelmente é a mesma que sempre está envolvida em todas as demissões que você vem fazendo. Então, te liga, porque isso não vai mudar. Índole, você não muda. Eu sempre falo isso em aula. Treinar, você treina até cachorro para fazer cocô em cima do jornal.
Índole você não treina. Nasceu, é assim mesmo. É aquilo ali que vai fazer. Então, o negócio foi bom enquanto durou, não vamos ser mais refém disso, cada um para um lado, e deu, né? E você vai perceber que a equipe vai assim, ó. Nossa, nós estamos com menos pessoas, eu escuto isso às vezes, depois que demitiu determinada pessoa, estamos com menos pessoas e produzindo mais. Sim, nós vamos fazer menos com mais, mas tem que ter coragem muitas vezes para você definir o perfil, observar. E uma das coisas que eu falo muito para meus alunos, não vá atrás do que você escuta, porque qualquer um pode chegar e dizer qualquer coisa, e você começa a ficar com aquela pulga, sabe, atrás da orelha. A pessoa chega assim e diz assim, ô Alex, fica ligado lá, o fulano é um cara que não é muito confiável. Mesmo que você não tenha nada contra essa pessoa, tu começa a ficar com aquela pulga atrás da orelha. É a contaminação do sabotador. Então tem que ficar ligado, não atrás do que você escuta, mas em cima do que você vê. Comece a observar e você vai se surpreender. O poder de olhar além, o poder quando a gente tem que começa a observar as pessoas e descobrir o que é a nível, então, de realmente pré-julgar alguém. Tânia, a gente está com mais de 300 pessoas Manda perguntas aí, participando. Estamos juntos aí. O nosso tempo está terminando já, mas vou me estender mais um pouco, porque assim, ó, eu não vou conseguir vencer todas as perguntas. Vamos colocar mas a mais. Tânia vai responder todos vocês depois da live. Todas depois as perguntas lá, a gente manda serão respondidas e vocês que estão participando podem estar concorrendo ao Grande Master Coach. Beijo pro pessoal aí do Brasil que está nos acompanhando também, pessoal dos Estados Unidos, estou vendo o pessoal de Londres aí, um beijo para todos vocês. Lembrando, Alex, que inédito pela primeira vez, quem compartilhar a nossa live hoje concorre a um Master Coach aqui nos Estados Unidos, em Orlando, ano que vem, próxima turma. Tem muita gente perguntando aqui, Tânia, sobre como é que a gente pode ajudar as crianças em relação aos medos e às crenças. Uma delas é o seguinte, como é que eu ajudo as crianças para que o medo não afete o futuro delas? O medo, eu acabei de dar uma dica antes, a gente tem que brincar com medo. Metáforas, fábulas. A criança, eu tenho que entrar de uma forma lúdica, contar uma história. As parábolas e metáforas é o que mexe com o universo das crianças. Se você chegar hoje à noite e inventar uma história para o seu filho, e amanhã você for contar ela e errar, a primeira coisa que ele vai dizer, não era urso, mamãe, era um coelho, lembra? Ele grava tanto isso, e isso serve para a vida dessa criança pro resto do momento. Outra coisa que funciona muito bem é uma fórmula que eu digo assim, da indireta. A criança está ali, ela tem medo do escuro, e você começa a conversar com outra pessoa sobre alguma metáfora da floresta, alguma coisa, você viu, né? O medo é uma coisa tão pequenininha. Quando você está conversando com outra pessoa, aqueles ouvidinhos ali, ó, estão extremamente atentos, assim como os problemas dentro de casa. A criança, ela vê tudo, ela escuta tudo. Então, quando você está conversando com alguém, entra muito mais na cabeça dela do que propriamente se você chamar ela e conversar direto. Conversar não adianta. Toda vez que você for falar com seu filho sobre medo, nunca fale de cima para baixo. Baixa na altura dele e não encoste, porque senão você ancora. Toda vez, ancoragem é encostar na criança e o cérebro automaticamente mantém aquilo ali preso dentro do cérebro dela. Então, quando você for falar com o filho sobre medo, sempre fale de uma forma fácil, tranquila, né? Você tá com medo de dormir sozinho, não precisa ter medo de dormir sozinho. Quando eu falo isso, eu não sei, por exemplo, a linguagem, o não é vácuo. Então, quando você diz assim, se eu disser para você agora, feche seus olhos, não pense numa Brasília amarela. O que veio aí? Veio uma Brasília amarela. Então, quando eu disser para a criança, não tenha medo, a ordem é inversa. Ele recebe, tenha medo. Então, a primeira coisa é identificar o medo como uma coisa simples que acontece, mas que nós podemos superar através de uma historinha infantil, através de fábulas e metáforas é a dica. Porque a criança tem que ser lúdico. E ele absorve rapidinho. Outra dica que eu também dou para crianças, porque eu tenho muitos alunos que têm filhos, é à noite, quando a criança está dormindo. Só um pouquinho que caiu aqui, Alex. Essa pergunta, inclusive, foi feita aqui por nós. Tem várias pessoas perguntando. Perguntando aí. Isso. Uma das coisas que a gente faz, quando a criança dorme, ela entra no sono profundo, de madrugada, o pai ou a mãe, eles podem chegar bem próximo ao ouvido da criança e falar crenças positivas. O que são crenças positivas? Manuel, você é vencedor. Júlia, você é inteligente. Ou seja, vai buscando crenças que vão alavancando muito sutilmente no ouvido da criança. Você pode falar várias vezes.
filho, você é amado, né? João, você é um menino de muita saúde. Quando o senhor tem uma criança com uma doença, com patologia. Então, o som bem devagar, um som quase assim de transe, de hipnose, e a criança que está dormindo no sono profundo, ela está recebendo essa informação. Eu costumo contar sempre um case que eu tive na Santa Casa, quando eu trabalhava no UTI. Há 6 meses eu tinha um paciente em coma. E muitas vezes eu conversava com esse paciente em coma. E a irmã, a freira, que era enfermeira, ela me dizia, Alex, Tânia, não perde tempo, ele está em coma, tem mais 22 para atender. E eu sempre falava com o José Carlos. José Carlos, hoje está chovendo, José Carlos... E ele em coma. Eu mudei de enfermaria, fiquei 6 meses na UTI, desci para a Nefro, e 2 meses depois, Alex, me chamaram dentro da UTI de novo, que tinha acontecido alguma coisa. Não sabia o que era, eu subi lá, José Carlos tinha saído do coma. E a primeira pessoa que o José Carlos pediu foi por mim. Foi aquela pessoa que chegava todos os dias no leito e conversava com ele, mostrando que mesmo que a pessoa está em coma ou em transe, dormindo profundamente, ela está ouvindo. Então, esse é uma dica que eu dou para quem trabalha muito com os filhos e que quer vencer isso, e até para alavancar a criança, né? Se tornar um adulto muito mais firme, consciente, bem, com crenças boas, né? Porque o nosso cérebro, ele justamente faz isso, né? Ele traz aquilo que ele vai transformando. Você é aquilo que você pensa. Tânia, o que a gente faz aqui? Eu tô com mais de 50 perguntas, selecionei mais algumas aqui. Vamos dar mais 5 minutinhos aí? Vamos mandar aí, vai mandando aí que a gente vai falando. Bom, agora em relação ao dinheiro, a Victoria Quintana, ela quer saber. E quando a gente tem o medo do dinheiro, da falta dele? Crenças, né? Muitas vezes nós somos criados com crenças. Vou te dar um exemplo assim, eu tinha visto ali, ó, me alcança ali, faz favor, Cleiton. Tem lá, ó, $5 lá. Crenças, tudo é crenças. Você muitas vezes pegava o dinheiro quando você é pequeno, o que o papai e a mamãe dizia? Lava as mãos, criatura, o dinheiro é sujo, né? Então, nós vamos criando na nossa cabeça que o dinheiro não é legal. Então, a gente vai... Dinheiro é igual vendaval. Ele entra e ele sai. Dinheiro não cai do céu. Você já ouviu isso? Dinheiro não dá em árvore. Ele é fácil ou difícil? Então, nós vamos criando crenças que quando a gente cresce, o dinheiro fica secundário. E dinheiro é fundamental na nossa vida. Se não fosse importante, né, o mestre não seria presenteado com ouro, incenso e mirra. Dinheiro é importante, pode ser que ele não traga cura para as pessoas, mas ele traz conforto. Ele vai trazer a possibilidade de você tratar um filho com câncer, ele vai trazer a possibilidade de você instalar seu pai num hospital particular, sendo muitas vezes não no meio de um SUS, onde as pessoas defecam e urinam no meio de 10 pessoas. Então o dinheiro é fundamental. Primeira coisa que eu tenho que criar comigo é que o dinheiro é conforto, o dinheiro vai fazer com que os meus filhos tenham uma vida melhor. Eu só quero um futuro melhor para o meu filho, mas para ter um futuro melhor para o seu filho, você vai depender de uma boa escola, ele vai ter que pode dar cursos para ele, então é o nosso propósito. O dinheiro é uma forma que eu tenho de me alavancar. Ele não é tudo? Obviamente que não. Eu conheço pessoas que têm patrimônios, mas que não têm amor próprio. Eu conheço pessoas que desfilam de carro zero aí, Audi, Ferrari, e tem uma vida que é uma porcaria. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender, e muitas vezes um empresário chega para nós, Alex, e ele diz, eu quero ganhar mais. Mais quanto? Ele não sabe. Então, é exatamente ter foco. O que eu posso fazer? Trabalhar o dinheiro com uma crença positiva. Bill Gates tem uma teoria importante. Quanto mais eu ganhar, um dos homens mais ricos do mundo, né? Mais eu posso doar. Então, o dinheiro também é generosidade. Eu tenho que trabalhar as crenças que nos limitam. Simples assim. O Joel, ele quer saber qual é a crença que você mais recebe em atendimento em consultório, que é as pessoas, que é mais comum você... tratar em consultório quando você dá, ou então nos teus cursos e treinamentos? Olha, tem várias crenças. Eu não posso dizer que uma crença é superior à outra, mas crenças, por exemplo, que eu não sou capaz, não sou merecedor, a ponto de muitas vezes as pessoas viverem uma vida dupla, né? Eu não mereço ter uma família, então a pessoa fica de amante 20 anos, amante de alguém, ou seja, crenças de não ter capacidade, não consigo, que é uma crença de capacidade também. Outra crença é da timidez, uma dificuldade de falar em público, é uma crença que muitas vezes também vem da infância, vem das hierarquias. É interessante que a maioria das crenças, Alex, elas são instaladas até os nossos 5, 6 anos de vida.
É ali. Então, esse primeiro período da criança é fundamental que eu, como pai, como mãe, alimente nossos filhos com crenças altamente positivas. Essas crenças vão definir o resto da vida dele. Então, nós temos crenças, por exemplo, de que dinheiro é algo sujo. Tem crença alimentar. Não posso misturar, por exemplo, leite com melancia, leite com uva, leite com manga, né? E você tem que quebrar, porque tudo aquilo que você bota na boca, indiferente se é leite, uma bolacha, água e sal, ela vai cair dentro do nosso estômago, vai ter um ácido, vai virar ácido, como o leite, como a bolacha. Então nós temos que quebrar essas crenças. Mas as crenças são normalmente motivadas na infância. Onde a gente tem muito problema também com os filhos, o filho do meio, o filho sanduíche, né? São crenças que vão surgindo aí. Tempo esgotado, Tânia. Tempo esgotado. A gente quer convidar todo mundo aí que está assistindo a Tânia. Teve muitas perguntas, infelizmente. A gente vai agora parar ali, a gente vai responder. A gente As perguntas serão respondidas. E convidar vocês que assistiram a live para compartilhar. Quem compartilhar vai concorrer amanhã, né, Alex? Isso. A gente tem um sistema, gente, para quem não sabe, é um sistema que vai fazer o sorteio. Então, todas as pessoas que estão compartilhando, a gente tem um programa no marketing que ele vai fazer uma seleção. Porque as pessoas perguntaram como é que vai funcionar como é que é feito o sorteio. Então ele faz de forma automática e amanhã a gente vai estar divulgando o grande vencedor. Você está então concorrendo, né, ao Master Coach 8, que vai ser ano que vem aqui nos Estados Unidos, em Orlando, e você pode estar conosco aqui conhecendo o maior centro de empreendedorismo, de inovação do mundo. Um beijo pro pessoal da PVS que está me acompanhando aqui, turma de coach lá de Belo Horizonte. Um beijão pro Rodrigo Junqueira, pessoal do Rio de Janeiro, pessoal do Rio Grande do Sul que estão aí nos acompanhando. Um grande beijo a todos vocês. E que tenhamos sabedoria para lidar com os nossos medos. Uma das coisas que eu mais falo é que a gente tem que ter uma fé. Para você ter uma ideia, pessoas que oram, que rezam, eu não estou falando aqui em religião, estou falando em algo que vai fazer o nosso foco ir para algum lugar. Elas têm chance de cura de depressão em 70% de quem não tem a oração. Então, muitas vezes a gente combate o medo se aliando à nossa fé. Um beijo a todos e até a nossa próxima live da semana que vem. Um abraço pro pessoal do Instagram também, Tânia. O pessoal do Instagram, agora tem novidade, pedimos muito aí, o pessoal do Instagram pediu pra gente reproduzir no Instagram. Estamos fazendo então a nossa live aí via Instagram. Um beijão a todos vocês. Até a próxima. Hey!